Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, Ani Yehuda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehuda ou Yehuda. Né? Yehuda é numa pronúncia do hebraico moderno. No hebraico bíblico, no hebraico antigo é pronunciado Yehuda. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, bem interessante. Eu não vou deixar neste vídeo a minha resposta sobre quem é o servo sofredor de Isaías 53, mas nesse vídeo, que vai ser um vídeo curto, vou apenas deixar alguns questionamentos e vamos lê-lo em uma versão melhor, na melhor Bíblia do Brasil, na minha opinião, a Bíblia Israelita, a melhor Bíblia do Brasil. Algumas considerações bem rápidas, que o vídeo vai ser bem curtinho mesmo. Um ex-membro do canal, um amigo, ele questionou o seguinte: como pode os judeus ainda hoje negarem a Jesus, segundo ele, depois de Isaías 53, que segundo ele era muito claro que Isaías 53 fala de Jesus. Ou Yeshua, né? Ele é cristão, então ele disse Jesus. E eu vou responder agora, a gente vai ler o texto. Mas primeiro eu quero fazer levantar alguns tópicos interessantes para a gente discutir. Há várias profecias no Taná, conhecido pelos cristãos como Antigo Testamento, que você não encontra em sites. Escreve profecias que se cumpriram em Jesus, você vai encontrar um monte. A maioria é tudo forçada, não bate. Se você estudar a profecia, não bate. Se você ler o texto lá que ele colocou, você vai pensar, isso aqui até faz sentido. Mas leia o texto inteiro, você vai ver que não tem nada a ver com o que está dizendo lá. Nada a ver com o que está dizendo lá. Mas procura profecias de paz no Antigo Testamento, no YouTube, no Google, que você não vai encontrar, que se cumpriram em Jesus. Por que os judeus ainda não acreditam que Yeshua é o Mashiach? Muitos judeus acreditam que Yeshua é o Mashiach, mas muitos continuam não crendo. Para quem nasce em um país cristão como o Brasil, onde 90% é cristão, é muito simples. Você nasceu ouvindo sua mãe falar, seu pai, que Jesus é Deus, crê em Jesus, levante a mão, será salvo e maravilha. Simples e fácil. Agora, será que isso condiz com o que o próprio Jesus diz? Pois ele disse que estreita era o caminho da salvação, larga é o caminho da perdição. Agora, que caminho largo é esse que pode comer tudo, não precisa guardar dia nenhum, toda comida é pura, tudo, pode tudo, basicamente pode tudo. Será que esse é o caminho difícil que ele diz? Então eu me pergunto, o que seria o caminho fácil? O que seria o caminho fácil? Mas há muitas profecias. Eu não vou fazer nesse vídeo, porque eu vou trazer um vídeo somente sobre essas profecias, exclusivamente sobre elas. Mas há muitas profecias. As principais profecias messiânicas dizem que é afirmado na profecia que haverá paz, não haverá guerra, o homem, o ser humano, vai andar com os animais, não vamos mais comer bichos, não vamos mais comer animais, entre muitas outras coisas. Eu pergunto, existe paz no mundo? O mundo está em paz? Não há guerra em lugar nenhum? Existe paz? O Messias virá e vai trazer paz para Israel, para o mundo e para Israel. Ninguém mais vai atacar Israel. Eu pergunto, Israel não é mais atacado? O Hamas, um mês atrás, soltou mais de 500 mísseis, morteiros contra Israel. Israel está em paz? Tem uma profecia que eu vou trazer um vídeo somente sobre essas profecias, uma por uma, no vídeo. Fala que naquele dia a criança de peito, uma criança que ainda mama, bem pequena, vai andar sobre os leões. Eu te pergunto, se botar uma criança perto de um leão, ele vai andar belezinha lá? Ou vai virar comida de leão? Então, será que essas profecias se cumpriram? Por que você não encontra elas aí no YouTube? Porque não é interessante, né? O cristianismo não quer falar sobre isso. As profecias que não dá para eles encaixar no jeitinho ali, eles não falam, né? Mas vamos ler o texto de Isaías 53, em uma versão muito melhor, na versão da Bíblia Israelita, e vamos analisar os textos. A gente vai analisar os textos, já estamos com 4 minutos e o vídeo tem que ser curto. Vamos lá, Isaías, e Yeshayahu
a 53. Eu vou ler bem pausado para a gente prestar bem atenção. Quem acreditou na notícia que ouvimos? Olha bem, quem acreditou na notícia que ouvimos? Para quem foi revelado o braço de Adonai? Para quem foi revelado? Aqui está perguntando. E cresceu como um broto perante ele. Desde a terra seca, não havia figura imponente e nem esplendor aos nossos olhos. Sua imagem não era atraente. Era desprezado e desamparado entre os homens. Eu vou ler uma vez inteira, é melhor, depois a gente lê melhor. Entre os homens. Era desamparado entre os homens. Homem de dores, conhecido em enfermidade, e escondido a ele a face era desprezado. E não o considerávamos. Verdadeiramente as nossas enfermidades ele levou e suportou as nossas dores, e nós consideramos por aflito, ferido do Criador e humilhado, mas ele foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas ofensas e castigo da nossa shalom. Estava nele, com as nossas chagas, castigo de shalom, estava nele, e na ferida dele fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas Adonai fez cair sobre ele as transgressões de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado para o matador, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca pela opressão do juiz, e foi levado e quem no meio de nós da sua geração considerou que para eles foram cortados da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo, e deram-lhe sepultura com os infiéis, e o seu túmulo foi pelos poderosos, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Contudo, o Eterno desejou esmagá-lo, fazendo-o enfermar, e se oferecer a sua vida como restituição. Verá a sua descendência prolongar os seus dias, e a vontade do Eterno prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do teu trabalho e da tua vida, e ficará satisfeito com os teus conhecimentos, como o teu servo Tzaddik. Justificará muitos, e os transgressores dele levará. Pelo que darei o seu quinhão com os grandes, e os poderosos repartirá a ele o despojo, e uma vez que derramou a sua vida até a morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o erro de muitos, pelos transgressores intercedeu. Bom, a gente leu o texto inteiro, e eu estou gripado com a coceira na garganta, mas eu vou ler agora um pouco mais pausado, e vamos analisar alguns textos aqui. Agora eu vou ler não muito pausado, mas um pouco mais pausado. Quem acreditou na notícia que ouvimos? Para quem foi revelado o braço de Adonai? Então aqui está fazendo uma pergunta. E cresceu como um broto perante e na terra seca. E não havia nele figura imponente, nem esplendor aos nossos olhos. E sua imagem não era atraente. Era desprezado, aqui sim, era desprezado e desamparado entre os homens. Então ele era desprezado e desamparado entre os homens. Agora eu pergunto para vocês, o Jesus da Bíblia era desprezado e desamparado entre os homens? Era. Porque onde ele passava, multidões o seguiam. A gente tem relatos onde mesmo ele multiplicou os pães, né? 3 pães e 5 peixinhos, alguma coisa assim, que agora me fugiu na cabeça. Transformou em milhares. As panelas enchiam, o povo comia, até sobrou. Mais de 5.000 pessoas. E ali só contavam homens, não contavam mulheres nem crianças. Então, provavelmente, mais de 10.000 pessoas. Então, ele era desprezado. Onde ele passava, a escritura inteira, a Brit Hadasha, cita que multidões de pessoas o seguiam. A mulher do fluxo de sangue, quando ele passou, gritava, mestre, mestre, mestre. Até que ela toca nele, né? Nós temos o caso do cobrador de impostos, Zaqueu, que ficou sabendo que ele ia passar, tipo, uma multidão. Zaqueu teve que subir numa árvore. Então ele era desprezado, desamparado entre os homens?
Eu pergunto, ele era desamparado e desprezado entre os homens, entre o povo? Será que era? Ou não era? Porque uma multidão o seguia. Homens de dores, conhecidos em enfermidades. Homens de dores, conhecido em enfermidades. Alguma passagem na Escritura fala que Jesus era um homem de dores? Que ele era um homem doente, enfermo, conhecido em enfermidade, ele era doente, ele tinha alguma doença? Aonde diz isso? Qual passagem diz isso? Era desprezado e não considerávamos verdadeiramente. Então aqui mostra mais uma vez que não foi reconhecido, ele era desprezado, ninguém o reconheceu. Isso aconteceu? Até mesmo depois da sua morte, diz que milhares de pessoas o acreditaram nele. Isso bate com Isaías 53? Será que bate? Verdadeiramente as nossas enfermidades ele levou e suportou as nossas dores. E nós o considerávamos por aflito, ferido do Criador e humilhado. Então ele foi ferido e humilhado pelo Criador. Será que faz sentido isso? Mas ele foi ferido por causa dos nossos crimes e esmagado por causa das nossas ofensas e castigo da nossa shalom, castigo da nossa paz. Estava nele, e a ferida dele fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas Adonai fez cair sobre ele as transgressões de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Então aqui diz que o servo que sofredor, ele foi afligido por todos e levou a dor de todo mundo e não abriu a boca. Não abriu a boca. Agora eu pergunto, Jesus não abriu a boca? Ou Yeshua do Novo Testamento não abriu a boca? Quando foi perguntado, és tu o filho, o rei dos judeus? Ele disse, é tu que dizes. E você é o rei? Ele falou, meu reino não é desse mundo. Temos, olha, muitas, João, Marcos, Mateus, várias vezes ele respondeu a Pilatos, ele respondeu aos sacerdotes. Então ele não abriu a boca, isso aqui bate, isso aqui fecha, encaixa. Que ele não abriu a boca, ele ficou calado. Será? Realmente? E não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado. A quem no meio da sua geração considerou que para eles foram cortados da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo, e deram-lhe sepultura com infiéis. Deram sepultura com infiéis. Nas Escrituras não relata que tinha mais alguém na sepultura com Yeshua, com Jesus. Tanto que quando ele ressuscitou, que eu creio sim que Mashiach ressuscitou, a mulher aparece lá, né, Maria Madalena, se não me engano, e não tinha outro corpo lá dentro. Não tinha nenhum, só tinha ele. Então na sepultura com infiéis, aqui está no plural, e aqui temos uma tradução excelente. Então faz sentido? Tinha mais alguém lá? Seu túmulo foi feito pelos poderosos, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, o Eterno desejou esmagá-lo. Veja bem, o Eterno desejou esmagá-lo, fazendo enfermar. Então o Eterno desejou, não havia erro nele, mas o Eterno desejou esmagá-lo e fez ele enfermar. O Eterno fez ele ficar doente. Na onde a gente tem uma passagem dizendo que o Eterno quis castigar Jesus e deixou ele doente, enfermo. Se você pegar um trecho isolado do versículo, você vai encontrar uma coisa ou outra. Ainda assim, bem controversa, mas faz sentido aqui? E verá, esmagá-lo, fazendo enfermar. Se oferecer sua vida como restrição, verá a sua descendência prolongará os seus dias, e a vontade eterna prosperará nas suas mãos, a sua descendência. Quem é o filho de Yeshua? Quem é a sua descendência? Aqui não tem nada de espiritual. A palavra que está aqui, descendência,
no hebraico está esperma. A palavra quer dizer esperma. Esperma é físico. Ou se existe esperma, espiritual, não conheço. E para quem duvidar, procura o texto de Isaías 53 em hebraico e traduz ao pé da letra. Pega um dicionário, traduz a palavra por palavra. Aqui é esperma, descendência. Quem são os filhos de Jesus? Quem é a sua descendência? Que através dela o Eterno vai se grandear. Onde está essa descendência? Só essa palavra já fica complicado. Nele. E verá o fruto do trabalho da tua vida e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo Tzaddik. Então o Eterno vai ver os seus filhos, a sua descendência, e vai sentir, né, a alegria no seu Tzaddik, no seu servo justo. Justificará muitos transgressores, nele levará. Pelo que lhe darei seu quinhão, e com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo. Ele, o servo que vai distribuir com os poderosos o despojo. Despojo é guerra, tesouros, bens. Aí eu pergunto, o que o Mashiach distribuiu com os poderosos? A palavra despojo, para quem não sabe, para quem não acompanha o Taná, quando havia guerra, o soldado pegava os pertences da cidade, do reino que ele destruiu, ele matou as pessoas, e os tesouros, joias, brincos, ouro, prata, era despojo de guerra. Despojo, então, são bens. O que Jesus distribuiu com os poderosos? Que despojo foi esse? Será que encaixa? Repartirá com os poderosos, uma vez que derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o erro de muitos, pelos transgressores intercedeu. Nós temos aqui agora alguns comentários na Bíblia israelita, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês aqui. Temos aqui alguns comentários. Vamos lá. Isaías 53, versículo 2. O broto, ou pode ser traduzido por rebento. E lembrando que tem uma profecia em Isaías, que eu vou trazer no vídeo que eu disse, que fala de Yosef sairá um reboto, e haverá paz e shalom. Cadê a paz? Cadê a shalom? Isaías 53, 3. Conhecido em enfermidades. Holim, né? Holy. A palavra é holy em hebraico. Holy. Que é traduzida como doença, enfermidade, sofrimento. Passagem onde aparece a palavra holy e sua variante holler. Que é a tradução por enfermidade. Temos essa palavra que apareceu em Gênesis 48:1, Deuteronômio 7:15, Miqueias 1:13, Salmos 33:24. Todas essas vezes aparece a palavra holy e ela quer dizer doença, enfermidade. Então, aqui mostrando que a palavra é doença, é enfermidade. Aonde era que Yeshua, que Jesus era doente, era enfermo. Isaías 53:8. Para ele, na maioria das Bíblias a expressão é ele, mas a palavra hebraica é lamo, que pode ser usada no plural. Veja algumas das 76, olha só, mentira, 66. A ocorrência onde essa palavra é mencionada: Jó 24:17, Salmos 88:8, Deuteronômios 32:32, 32:35, 33:02, Salmos 16:4, e entre tantas outras vezes, essa palavra aparece como plural, é iemo, lamo, e pode ser usada como plural. Então não é ele, pode ser eles, é plural, não é um singular. Isaías 53:10. Esmagá-lo, o Eterno desejou assim fazê-lo reconhecer o erro. Aqui não é que o Eterno quis esmagá-lo, o Eterno quis fazer ele reconhecer o erro. Mas que erro que Jesus cometeu? Para Isaías 53 falar dele. Quando você lê uma Bíblia em português, ainda mais grega, cheia de Baal, Deus, essas coisas, você vai encontrar muitos problemas. Mas se você pegar muitas concordâncias, né, foi feita para isso, mas se você pegar uma Bíblia com traduções fiéis, você vai encontrar muitas coisas que não vai bater. Por isso que eu digo que tem que ter Bíblia boa.
Vamos lá, está terminando o vídeo já. Isaías 53, 10. Holy, a mesma palavra que aparece em Isaías 53, 3, holy, é utilizada para atestar uma enfermidade ou uma doença, até mesmo um sofrimento derivado de uma doença. Mas esse aqui é muito importante que eu fale aqui, ó. Isaías 53, 10. Esmagá-lo, o Eterno desejou assim fazê-lo reconhecer o erro. Eu pergunto para os cristãos, ou para um amigo que perguntou aí no vídeo, se ele ainda acompanha os vídeos, aonde Jesus errou, para o Eterno querer fazê-lo reconhecer o seu erro. Na onde? Bate com ele, com a descrição dele. Isaías 53, 10. Descendência, em hebraico é zera. Viu o que eu falei? Zera, que significa descendência, ligada ao fruto do homem. Essa palavra também tem o significado de esperma, semente do homem, que gera a descendência. Então a palavra é zera, zera. Por isso que o povo é chamado Zera Israel, porque não são filhos da terra de Israel. Zera Israel, descendentes de Israel, ou patriarca Israel, Yaakov. Isaías 53, 11. Sobre si. Em algumas Bíblias aparece essa expressão, porém ela não é encontrada no original em hebraico. Então aqui a gente tem Isaías 53, 11. Na maioria das Bíblias, sobre si, levou sobre si. Em algumas Bíblias aparece a expressão, porém ela não é encontrada no original, é um acréscimo. Na Bíblia original não tem levou sobre si, então é um acréscimo. Isaías 53, 12. Despojo, olha lá, recompensa de uma batalha vencida, ou sobras de guerras ou bens conquistados, adquiridos após o guerreiro ter vencido a guerra e tomado seu adversário, que na maioria das vezes está morto ou feito em prisioneiro. Então, aqui analisando o Isaías 53, muita coisa não bate. Muito pouco bate. Agora, uma profecia, você vai pegar e vai bater só o que vale para você? Não, isso aqui serve, então é o Mashiach. Não, isso aqui não serve, não é ele. Mas o que importa é que 2 ou 3 serviu. Então é assim que funciona. A profecia tem que se cumprir em tudo. Senão não se cumpriu. Profecia não é gota d'água que fica pingando um pouco aqui, um pouco ali e pá, não. Tem que cumprir tudo. Então a profecia não é. Então, eu não vou dizer se é ou não é. Analisem vocês aí. Eu vou deixar agora algumas pequenas passagens aqui para comentar. Como eu disse, ele perguntou por que os judeus até hoje não reconhecem. Talvez isso já te responda. Será que faz sentido para você agora? Olha, Gênesis 49, 10. Isso aqui é apenas um extra no vídeo. Gênesis 49, 10. O selo não se afastará de Judá. Então a palavra fala que o selo não se afastará de Judá. O cetro, né, o poder, não se afastará de Judá. Até que venha aquele que é prometido. Só que esse que vem é descendente de Davi. Todas as profecias vai dizer que o Mashiach virá da descendência de Davi. Só que segundo o Novo Testamento, o Mashiach é filho de Deus. É assim, filho de Deus literalmente. O Espírito Santo pousou sobre Maria e ela nasceu um filho. E eles usam Isaías para dizer que era uma virgem. Não é. A palavra é jovem. Jovem não é virgem. Pode ser jovem, pode ser virgem, mas pode não ser. Jovem não tem nada a ver com virgem. Então, se ele não é filho de José, ele não cumpriu essa profecia. Ele não é filho de Davi. Será que o Eterno esqueceu disso? Lembrando que eu não creio em nascimento virginal, tá? Para mim, ele é Mashiach sim, porque ele é filho de José, sim, descendente de José. E a palavra filho de Deus também, para quem não sabe, Davi era filho de Deus, Salomão, filho de Deus. Então, filho de Deus é um título. E o Mashiach conquistou esse título. Mateus 2:1. Dizem que quando o menino nasceu, os magos vieram. A Bíblia inteira condena a magia. Então como é que os magos foram vê-los? Magos. Por isso que eu falo, se você tiver uma Bíblia boa, uma Bíblia como a Bíblia israelita, não é mago. São sábios. Só que você apresenta para um judeu uma Bíblia em português escrito mago, ele não vai nem querer falar, pô, mago? A Torá proíbe magia, como é que foi magos lá? Isaías 7,14. Isaías 7,14 fala, e nascerá um menino, e dará um sinal, ele será maravilhoso. Esse menino que atribuem como Mashiach não é o Mashiach. Esse menino já nasceu, e já morreu, e não ressuscitou. Eu vou trazer um vídeo
específico sobre Isaías 7,14, onde eu vou mostrar que esse menino não é Yeshua, não é Jesus. Essa é uma atribuição muito errônea, não é o Mashiach. Isaías 53, veio para os que seu, mas não o receberam. Aí em João 11:1 vai dizer que essa profecia se cumpriu. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tradução errada, tradução maldosa. Ele veio para os seus da sua cidade, a cidade de Jerusalém. Todos os profetas não foram bem recebidos na sua cidade. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, procurem aí. Todos os profetas, Yeshua era um profeta, né? Ele mesmo se falava como profeta, assim diz o Filho do Homem, essa é uma expressão de profeta. Tem líder messiânico dizendo que não, e é mentira desses líderes, porque todos os profetas diziam, assim diz o Filho do Homem. Isso era uma expressão de profeta. Mashiach era profeta. Então ele veio para Jerusalém. Jerusalém não o quis naquela época, né? Não todos, alguns. Né? Salmo 14:10. O Salmo 14:10 vai falar que ali se cumpriu em Judas Iscariotes, que o traiu. Falso. Leia o Salmo 14 inteiro. É claramente Davi está falando que alguém o traía. Está falando na sua mesa, na sua convivência. Atribuíram isso a Mashiach. Não se bate com Judas Iscariotes. Salmo 14:10 não tem nada a ver com Judas Iscariote. Davi está falando claramente sobre ele estar sendo traído pelos seus. É muito claro, é só ler o Salmo que você vai ver que não bate. E eles vão dizer, né, que isso aí bate com Judas Iscariote. Então, o vídeo está com 26 minutos, era para ser bem curto, acabou ficando um pouco longo, mas espero que deu para entender. Em breve eu trarei um vídeo dizendo quem é o servo sofredor, de Isaías 53, e aí vocês analisem e vejam se vocês acreditam, sim ou não, se bate para vocês ou não. Eu quero que você deixe um comentário para vocês o que vocês acharam do vídeo, para vocês quem é o servo sofredor, continua sendo Mashiach, se cumpriu 90% do Isaías 53 não se cumpriu, mas diz que se cumpriu. Valeu? Deixa aí nos comentários aí. Shalom a todos e um ótimo Shabbat. Lehi Traot.